Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Nós vamos refletir, meus irmãos, no Salmo 127, como foi dito e conforme foi lido. O Rabi, ele fez algo perigoso. Ele disse que eu tenho o tempo que eu quiser, né? Então foi muito perigoso ele ter dito isso. Embora nós não meditemos, nós vamos meditar em todos os versículos do Salmo de número 127. O tema que os irmãos viram aí, que ficou posto no cartaz, Deus é a força do nosso esforço. Esse é o tema mais reduzido, é um tema mais sintético. Eu elaborei um tema mais comprido, um tema mais amplo, que descreve essencialmente aquilo que eu quero tratar para os irmãos, e eu gostaria de ler para os irmãos. O tema mais comprido, mais substancial da nossa reflexão do Salmo 127, e aí os irmãos já podem abrir nesse salmo, é o seguinte: em vão nos esforçamos se o nosso esforço não for fortalecido por Deus. Em vão nos esforçamos se o nosso esforço não for fortalecido por Deus. O propósito da nossa reflexão é considerar da onde vem a força do esforço que nós necessariamente precisamos exercer. Então, esse breve salmo, ele coloca em evidência 3 características de preocupação universal: edificação, qualquer obra de construção, segurança e a criação de uma família. Mas não somente isso, ele vai um pouco mais além. Esse salmo ele afirma em que consiste o sucesso dessas 3 empreitadas. Por quê? Porque esse mundo ele tenta nos seduzir de muitas formas e nós acabamos sendo seduzidos com muita facilidade. Esse mundo ele nos aplaude, esse mundo ele tira o chapéu para nós, esse mundo ele nos dá diplomas, certificações e faz com que nós tiremos os olhos do Senhor. Nós exercemos todo o esforço possível para subir os degraus, para ganhar algum tipo de notoriedade e algumas vezes mesmo crentes, mesmo professos em Cristo Jesus, nós podemos considerar que as nossas riquezas, as nossas posses, os nossos bens materiais, o intelecto que nós desenvolvemos, o conhecimento que nós adquirimos, isso é resultado da bondade do Senhor, isso é resultado da evidência do Senhor em nossas vidas. E isso não é de todo verdade. Esse salmo ele mostra em que consiste realmente o sucesso. Isso quer dizer que se o Senhor não for o fundamento primário, não for a motivação última de todas essas tarefas, por exemplo, que eu mencionei para os irmãos, de todas essas realizações, como ele coloca aí logo no versículo número 1, todo esforço é vão. Todo esforço é inútil. E eu sei que esse termo, vão, inútil, ele descreve claramente o propósito da nulidade desse esforço, da nulidade dessa força. Mas eu queria passar para vocês a ideia que esse termo carrega, porque é ainda mais forte. A ideia de que esse esforço é imprestável. Ele pode adquirir bens para você, ele pode adquirir riquezas, ele pode adquirir diplomas, mas olhando para a realidade do fato criacional de Deus, cujo propósito é Ele que coloca de todas as coisas, isso é imprestável, é ineficaz. Mas tem um termo que descreve melhor o que significa esse fato de ser vão, que eu achei mais interessante de trazer para os irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, enganosamente trabalham os que edificam. Olha como é interessante. Por quê? Porque se nós não olharmos para esses aspectos de que a força na realidade vem do Senhor e nessa força Ele coloca o objetivo das nossas realizações, nós conquistaremos o mundo,
mas nós, à medida que conquistamos o mundo, nós acabaremos perdendo gradativamente o Senhor, porque nós não olhamos para Ele, porque Ele não é o nosso foco, Ele não é nosso objetivo. Imagine essa realidade para os líderes do lar, para os pais de família, aqueles sobre quem Deus coloca a responsabilidade de conduzir o nosso lar e, consequentemente, conduzir a igreja do Senhor. Se nós não olharmos para o Senhor, se nós não enxergarmos que a nossa força vem do Senhor, nós podemos fazer todas as programações, nós podemos estudar para os melhores sermões, nós podemos fazer as maiores pesquisas, nós podemos fazer as maiores empreitadas, mas nós não fazemos para o Senhor. Nós fazemos para cumprir uma rotina, nós fazemos para responder à sociedade. Sabe aqueles aniversários, por exemplo, aqueles aniversários em que, na verdade, nós não queremos festejar mais um ano de vida, nós não queremos festejar o nascimento. No fundo, nós podemos não dizer, mas nós sabemos que nós queremos dar uma resposta à sociedade das conquistas que nós fizemos, das realizações que nós temos, e não festejar realmente a vida. O ponto é o coração, meus irmãos. Imagine o seguinte: eu não consigo ver o seu coração, os irmãos que estão aqui não conseguem ver o seu coração, mas o Senhor é o público dos seus pensamentos. Ele vê o seu coração, Ele sonda os seus pensamentos, Ele sabe quais são as nossas motivações. Se nós ampliarmos mais um pouquinho o nosso estudo, e isso é interessante, o Salmo 127 e o Salmo 128, eles são extremamente particulares, porque eles formam uma unidade temática. Ambos são salmos do lar, por exemplo. Salmos para a vida familiar. São canções domésticas que eram entoadas nas peregrinações rumo à Cidade Santa, rumo a Jerusalém, naquela categoria de salmos de romagem, conforme nós vemos aí no sobrescrito do salmo. Então imagina quantas vezes eles entoavam esse salmo. E isso é didático para nós, porque nós nos esquecemos com facilidade quem é a nossa força e o que é uma vida vã, o que é um esforço vão. Não por acaso, olha outro ponto interessante, não por acaso esses salmos, eles mostram uma sequência. O Salmo 127, esse primeiro desses dois, ele define o cenário. Ele cria um drama e mostra as consequências da observação ou da não observância do temor do Senhor, da vida para o Senhor, do Senhor como a sua fortaleza. O segundo salmo, Salmo 128, ele mostra esse drama solucionado, daquele que não se esforçou inutilmente, daquele cujo seu esforço não foi a causa primária e nem o objetivo final. Ele fez, porque isso compete a ele, trabalhar, estudar, edificar, preservar, guardar, mas ele fez isso olhando para o Senhor. O versículo 1 do Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o Salmo 128, versículo 1, mostra esse contraste já da realização daquele que não trabalhou em vão, daquele que não guardou em vão. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas ainda tem outras características interessantes aqui que devem nos chamar a atenção. Salmo 127 é um dos dois únicos salmos no Saltério atribuídos a Salomão. Isso é importante por quê? Porque considera quem foi Salomão. O homem mais sábio que passou na terra, tirando o nosso Senhor, evidentemente. Mas esse homem, ele viveu de forma dissoluta. Esse homem viveu de forma estulta, tola. E nós não sabemos qual é o contexto histórico desse Salmo 127. Nós não sabemos a data que ele foi escrito, em que ocasião ele foi escrito, mas quando nós olhamos para o teor desse salmo, essas palavras de sabedoria,
particularmente tecida, com cuidado, observando as consequências dos atos e o valor de medir cada ato, nós somos levados ao livro de Provérbios. Nós vemos essa sabedoria de Provérbios aqui descrita nesse Salmo 127. E isso é interessante, porque quando nós olhamos para Provérbios, nós olhamos a realização de escritos, uma coletânea pequena de todos os provérbios, milhares de provérbios que Salomão escreveu. Nós temos uma coletânea pequena aí que aprove o Senhor juntar para nos dar. E nós vemos o fato de que um homem viveu, um homem sábio viveu, não observando aquilo que ele deveria observar, agindo com as suas próprias forças, removendo a sabedoria debaixo da submissão e obediência ao Senhor e agindo conforme o seu coração. Então, aquele homem, ele nos mostra o que é ser sábio, o que é ser prudente, o que é temer a Deus, por exemplo. E aí nós vemos esse homem que fez coisas erradas, que viveu dissolutamente, e agora ele nos mostra o que é viver inutilmente, o que é viver de forma enganosa. Então, é interessante nós observarmos esses fatos, porque nós não precisamos cometer os mesmos erros, nós não precisamos cometer as mesmas falhas. Alguns homens, algumas mulheres, canonizados pelo Senhor nas Sagradas Escrituras, eles viveram, eles experimentaram. Os irmãos já prestaram atenção quantas placas de advertências circundam as nossas vidas? Não somente das Sagradas Escrituras, da história da igreja, pessoas ao nosso redor, são placas de advertências gritantes para que nós não cometamos os mesmos erros, para que nós não vivamos inutilmente, enganosamente. E é interessante, meus irmãos, porque às vezes nós não nos aperceberemos dos erros que cometemos até um dia fechar os nossos olhos e depois, em outra realidade, nós abrirmos. Nós podemos viver desse lado da eternidade toda a nossa vida, frequentando a igreja, fazendo os nossos devocionais, lendo os nossos livros e fazendo isso de forma mecânica, edificando o nosso lar, guardando o nosso lar, sem considerar o fundamento sobre o qual nós fazemos isso. Nós somos levados pela queda a menosprezar o sagrado e fazemos isso algumas vezes sem perceber. Parece que a realidade desse mundo é colocar tudo que é rotineiro como uma forma negativa, como se rotineiro, uma rotina, fosse sinônimo de algo sem sabor, de algo sem prazer, de algo sem realização. E nós muitas vezes somos capturados por essa realidade. Imagine a liturgia de culto. Nós já sabemos em que momento pegar a Bíblia para ler. Nós já sabemos o texto que será exposto. Nós já cantamos a mesma canção várias vezes. Se nós tivermos essa mentalidade de que a rotina ou algo rotineiro é uma sedução, muitas vezes, segundo a concepção mundana, é uma armadilha para desprezar o sagrado, nós não cairemos nessas armadilhas, nesses laços, com facilidade. Nós somos levados a isso. Então, para nossa reflexão hoje, embora nós iremos observar todo o teor do Salmo 127, nós ficaremos somente nos versículos 1 e o versículo 2. Então, lembra lá do tema, o tema reduzido. Deus é a força do nosso esforço. Nós nos esforçamos, e isso é devido a nós. Isso cabe a nós, isso compete a nós. Mas ao nos esforçarmos, a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para direcionar também a nossa reflexão. O que nós aprendemos nesse salmo?
para que nós possamos conduzir as nossas vidas em todos os aspectos, em cada esfera que Deus nos colocou para glorificá-lo. O que nós aprendemos? Nós aprendemos 3 coisas, e nós vamos ver essas 3 coisas. Primeiro, a edificação e preservação do nosso lar é obra de Deus. Segundo, a responsabilidade de edificação e preservação não é removida de nós, por ser obra de Deus. E terceira e última, a inutilidade de nos esforçarmos sem confiar em Deus. Então vamos olhar para o versículo número 1, para nós considerarmos o primeiro ponto. A edificação e preservação do nosso lar é obra de Deus. Então o versículo 1 ele deixa isso de forma mais clara que o sol. Inclusive, ele é enfatizado, essa verdade é enfatizada no paralelismo que ele constrói. Aí, não somente repetindo as mesmas características, mas apresentando nuances diferentes. Olha como é interessante. Se o Senhor não edificar a casa... E aí, você pula uma linha aí, se a sua Bíblia lhe permitir, e ele diz, se o Senhor não guardar a cidade. Observa o tom que ele coloca para nós aqui. Então, olha aí como Salomão, ele mostra não somente a necessidade da ação do Senhor na edificação, na construção do lar. O Senhor é o centro. O Senhor é o fundamento, o Senhor é a estrada sobre a qual nós caminhamos e é a estrada que nós devemos colocar diante dos nossos filhos, diante dos nossos cônjuges, diante do nosso lar. Mas também não somente a edificação, a guarda dela, a preservação de nós e do nosso lar. Imagine por um instante que Salomão se deparou com esse final em sua vida. Quando ele percebe que ele construiu uma vida na qual não foi Deus que edificou. Ele tentou guardar uma vida que não foi Deus que guardou, que não foi Deus que preservou. E ele se depara com a realidade de que não importam exércitos, não importam impérios, não importa riquezas, não importa prazeres, não importa sabedoria. Tudo o que fazemos e conquistamos não se sustentará se o Senhor assim não o quiser. Se a mão do Senhor não estiver ali, isso não terá sustento e nós não seremos bem-sucedidos. E se isso não tributar glória e honra ao Senhor, nós jogamos a vida fora. Imagina todos os momentos que nós saímos cedo para trabalhar. Todo o tempo que nós passamos distante do nosso lar, distante do cônjuge, distante da família, toda a energia que nós empreendemos, toda a saúde que nós gastamos, se nós não tivermos consciência de que isso vem do Senhor e diante dele, olhando para a cruz, nós não nos prostrarmos, tudo isso foi vão. No final de tudo, só uma palavra bastará. Essa palavra se tornou uma pessoa. Sofreu por nós, viveu por nós, sangrou por nós, morreu por nós. Cristo. A história não é sobre nós. A história é sobre Ele. Imagine que foi essa, e aí eu peço licença para a gente imaginar aqui, imagine que essa foi a conclusão de Salomão. Realmente, enganosa é a vida que não encontra força no Senhor. Mas a vida é ardilosa, porque ela nos faz pensar que nós estamos sendo bem-sucedidos, que as nossas riquezas são resultado da boa mão de Deus mostrando-nos que nós estamos no caminho certo. A vida é enganosa. Nós encontramos muitas armadilhas. Então, qual é o ponto aqui? Isso quer dizer que
não há edificação verdadeira senão pelo Senhor. Há apenas enganos. Não edificação, enganos. Não há preservação real, há apenas ilusão, se não for a mão do Senhor nos guardando. Às vezes nós temos alguns termômetros, meus irmãos, e isso parece que é mais latente em alguns momentos na nossa vida e em algumas igrejas. Parece que os nossos termômetros são iguais aos termômetros do mundo. Se eu estou saudável, é porque a mão do Senhor está sobre mim e está mostrando que eu estou no caminho certo. Se meu filho tirou uma boa pontuação no Enem, se ele se formou em uma determinada universidade num curso extremamente aplaudido e idolatrado por esse mundo, isso mostra que eu estou no caminho certo. Isso mostra que é o Senhor que edifica a nossa casa. Mas, meus irmãos, basta nós olharmos para muitos e muitos personagens bíblicos. Não vamos longe. Basta nós olharmos para o Senhor Jesus. O sucesso descrito por esse mundo não é sinônimo da aprovação de Deus. Enganoso é o esforço, enganoso é o trabalho, se não for o Senhor trabalhando em nós e por meio de nós. E aí um contraste interessante nos leva ao segundo ponto da nossa reflexão. Olha como é interessante o fato de Salomão falar tanto da obra de Deus, se o Senhor não edificar. Olha os paralelismos que ele constrói. Um momento Deus, um momento nós. Um momento Deus, um momento nós. Se o Senhor não fizer a obra, não edificar, e aí ele mostra o nosso esforço. Nós também temos que suar, nós também temos que labutar. E essa é as duas segundas linhas, segunda e a quarta linha aí, dessa construção do versículo 1. E essa realidade, ela destaca ainda mais a nossa impotência e nos humilha. Os irmãos já pararam para perceber como o exercício da humilhação bíblica é difícil? Nós olhamos para as nossas posses, nós olhamos para os nossos bens, nós olhamos para a nossa conta e nós vemos o nosso salário, nós olhamos para a nossa realização, nós suamos, nós labutamos, mas a humilhação bíblica diz que diante disso, nós nos dobramos diante do Senhor e oramos, porque entendemos que tudo isso veio dele. Nada veio de nós. Olha como é antagônico isso. Você vê poderosos, segundo esse mundo, exercendo tal atitude, se não for a graça de Deus pesando sobre os seus ombros, curvando os seus joelhos e fazendo-os se humilhar diante do Senhor. Essa é a obra divina. Essa é a ação do Espírito. Mesmo que nós desempenhemos os esforços mais espantosos para nós conquistarmos aquilo que nós conquistamos, nós só conquistamos porque foi a mão de Deus que nos sustentou, foi o braço forte do Senhor que nos conduziu. E isso deve ser a realidade do nosso coração. Nós somos levados, meus irmãos, a criar frases de efeitos. Às vezes, nós nos deparamos tanto com orações nossas, como com orações de irmãos, que nós já sabemos como vai começar, quais palavras eles vão usar e como vai findar. Parece que ele precisa mostrar algo para aqueles ao redor, seja um vocabulário mais rebuscado, sejam palavras bonitas, seja palavras tecidas, escolhidas a dedo, que demonstram que ele tem intimidade com o Senhor, quando nós não consideramos sequer o Salmo 139, ele sonda o nosso coração e ele vê se há caminho mau. Parece que nós aprendemos a fazer um tipo de teologia e viver um tipo de fé em que diante das pessoas é permitido, por mais que diante de Deus seja algo sujo e espúrio. Nós somos impuros isoladamente e em comunidade nós somos santos e perfeitos.
essas advertências que são colocadas para nós aqui no versículo 1 como condicionais, se o Senhor, carrega um tom pesado para nós. Então entenda, meus irmãos, entendam. É necessário nós construirmos um lar, uma vida profissional, uma vida acadêmica, em que nenhuma decisão, nenhuma renúncia, nenhum não para essa realidade que vivemos pode se manter de pé e não ser derrubado pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Imagine você forjando um lar. Porque foi o Senhor que edificou a sua casa enquanto você trabalhou. Foi o Senhor que preservou a cidade enquanto você vigiou, enquanto você guardou. E aí você se depara com uma situação muito difícil na sua família. De repente, você precisa tomar uma decisão com seus filhos. O seu filho, levado pelos cursinhos, levado pelas escolas que tendem a mundanizar realmente os filhos, eles almejam uma determinada profissão, eles almejam um determinado curso. Esse curso se tornou talvez mais fácil para ele fazer em outro estado, às vezes até no outro país. E você se depara com a situação de que é responsabilidade sua conduzir o seu filho até a formação da família dele, e isso tem que ser feito em temor, reverência e glória ao Senhor. Você edificou a sua casa sobre o fundamento que Cristo estabeleceu. Você senta com a sua família, você senta com seus filhos, e você considera a possibilidade do seu filho não fazer esse curso, do seu filho não viajar, do seu filho não ir morar longe de você. Eu estou contando uma situação aqui que veio na minha cabeça. Eu não sei de história de ninguém, eu não sei de realidade de ninguém. E aí você, junto com a sua esposa, olha para o seu filho e diz: meu amor, o meu coração, sinceramente, não tem paz com essa viagem, com esse curso, com essa nova modalidade de vida que você quer exercer. Sinceramente, eu entendo que fazendo isso, nós receberemos todos os aplausos, ganharemos todos os holofotes, receberemos o diploma banhado de ouro. Mas isso pode ter um preço, e eu não estou disposto a pagar esse preço. Esse preço pode ser a sua alma, pode ser o seu destino eterno, e eu não estou disposto. Imagine que toda a sua vida você criou um contexto para esse dia. Você passou toda a sua vida através de cultos domésticos, através de devoções familiares, através de leituras bíblicas no lar, através de livros que você labutou para comprar e para investir para que os seus filhos lessem. Imagine que toda a sua vida você se preparou para esse momento decisivo da sua família, do seu filho. E aí, com lágrimas nos olhos, mas olhando para o temor do seu coração, pai, para o temor do seu coração, mãe, a sua filha ou seu filho dirá: eu não estou feliz com isso, pai, mas eu sei que se não fosse para me colocar nos caminhos do Senhor, o Senhor não tomaria essa decisão. Eu não estou feliz, mas eu confio no Senhor para me conduzir ao meu Cristo, ao meu Deus. Sabe o que significa isso? Sucesso. Isso se chama sucesso. Isso se chama realização. Porque você labutou enquanto o Senhor edificava. Você se esforçou no esforço de Deus.
Esse é o nosso segundo ponto do versículo 1 ainda, o mesmo versículo. A responsabilidade de edificação e preservação não é removida de nós. Olha que interessante. Esse versículo, ele destaca alguns pecados aqui. A preguiça, a omissão, a covardia. É interessante quando Davi vai passar o reinado para o seu filho Salomão, vai passar o trono, e ele faz toda aquela cerimônia de entronização. E antes de mandar que ele observe os caminhos do Senhor, ele diz: "Sê homem, meu filho, sê homem e observe os mandamentos do Senhor." Porque essas são características distintivas daquele sobre quem Deus colocou a coroa. E nós temos que tomar decisões difíceis. Tem um dito que diz o seguinte: pesada é a cabeça sobre quem repousa a coroa. A sua esposa muitas vezes não vai entender, mas ela conhece o temor do Senhor no seu coração. Os seus filhos muitas vezes não vão entender, mas eles conhecem o temor do Senhor do seu coração. Ele conhece o seu labor, ele conhece a sua luta, ele conhece o seu trabalho. Então, esse versículo, ele destaca também esses pecados, preguiça, omissão, covardia, que são denunciados por uma vida de nulidade, por uma vida enganosa. E quando nós vivemos essa vida, meus irmãos, nós somos profecias vivas do nosso próprio juízo. É desgraça anunciada. Qual é um ponto aqui? Qual é o grande ponto aqui? Na verdade, e eu gosto de colocar esses pontos para a gente sumarizar o ensino aqui, eu não sei se eu filosofei muito nesse ponto aqui, mas eu construí um ponto aqui para sintetizar o que a gente aprendeu até aqui. Na verdade, nós somos responsabilizados por cultivar e guardar a terra. Lembra lá de Gênesis 1 e 2? Confiando que Deus dará o resultado que Ele mesmo espera. Porque a força que usamos para fazer o que é devido que façamos não é intrinsecamente nossa, mas na certeza de que Deus cumprirá a boa obra que começou em nós. Nós fazemos olhando para Ele, nós fazemos olhando para Cristo. E quando nós somos atingidos, nós vemos que Cristo sangrou, Cristo gemeu, Cristo chorou. E quando nós olhamos para o Senhor e vemos essas realidades na nossa família, no nosso lar, nós não vemos fracasso. Nós vemos que nós estamos trilhando o mesmo caminho turbulento, com declives, com espinhos, que o nosso Senhor caminhou. Ou seja, nós devemos usar, meus irmãos, toda a nossa força, todas as nossas habilidades. Nós não enterramos talento algum. Nós devemos ser os melhores naquilo que nós fazemos. Nós devemos usar e desenvolver todo o intelecto, mas cientes de que, em última instância, tudo isso não veio de nós, mas da nossa dependência do Senhor. Então entenda aqui. Nós necessariamente precisamos nos esforçar, nós precisamos edificar, nós precisamos guardar, nós precisamos preservar, nós precisamos construir. É o que o texto diz, olha o versículo 21. Em vão trabalham os que a edificam, mas eles trabalham. Em vão vigia a sentinela, mas ela vigia. Há necessidade de trabalhar, há necessidade de edificação. Nós não podemos ser negligentes. Nós vivemos uma realidade hoje em que nós vemos as mulheres, olha para os jovens na igreja. Nós vemos os garotos crescendo em estatura, mas não em graça e conhecimento, e muito menos em maturidade. E nós vemos as jovens se tornando mulheres, enquanto meninos se tornam garotos. Se nós, homens da igreja,
maduros, não estivermos dispostos a comprar essa briga, a criar uma universidade de masculinidade, liderança, de domínio, esses jovens, eles caminharão direto para o inferno, porque sequer tem substância, tem maturidade de forjar e nutrir uma família aos pés do Senhor. Nós devemos assumir os nossos papéis, laboreando, trabalhando, preservando todas as instâncias que Deus nos colocou. Olhamos primeiro para o nosso lar, depois olhamos para a igreja do Senhor, olhamos para a casa do Senhor, olhamos para a comunidade dos santos. E nós fazemos, na igreja que o Senhor nos colocou, na igreja local, um círculo um pouco mais amplo daquilo que nós já vivemos no nosso lar, encarando as nossas responsabilidades. A diferença aqui, meus irmãos, desse trabalho que exercemos, dessa edificação que desempenhamos, dessa vigilância que plantamos, é que a fé nos mostrará que o nosso esforço não é vão e nós trabalhamos na força do Senhor. Veja, por exemplo, o exemplo de Neemias e de todos aqueles judeus que retornaram ali do cativeiro babilônico. Eles precisavam ver, por exemplo, que a aliança que Deus fez com eles ainda estava de pé. E eles começam a meditar ali na lei do Senhor, eles começam a receber instrução da lei do Senhor, começam a reconstruir ali a cidade e o templo, e eles estavam reconstruindo ali o muro de Jerusalém, e eles ficaram sabendo ali no capítulo 4 de Neemias, versículo 7 e versículo 9, que eles seriam atacados. O que eles fizeram? Eles oraram e guardaram os muros. Eles oraram e guardaram os muros. Confiaram no Senhor e fizeram aquilo que sabia que o Senhor requeria deles. Por exemplo, quando nós olhamos para várias histórias na Bíblia, o rei Ezequias, que diante do prenúncio da sua morte, ele orou ao Senhor, se quebrantou diante do Senhor e ganhou aí mais 15 anos de vida. Nós vemos em Isaías, capítulo 38, versículo 21, que a profecia que ele recebeu, a resposta que ele recebeu de mais 15 anos de vida, ainda exigiu algo dele. Mas por que isso? Não só bastava o Senhor determinar que ele teria mais 15 anos de vida? Isaías 38, versículo 21 diz: ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se em empasto sobre a úlcera, e ela recuperará a sua saúde. Olha como é interessante. Olha como essa dinâmica. Um pastor chamado Tim Keller, ele diz assim: essa realidade, essa dinâmica é o ministério prático da oração e da vida cristã. Faz parte da bondade e do desígnio de Deus permitir que o mundo seja suscetível às nossas orações. Às vezes, o nosso labor na edificação, às vezes a nossa vigilância da cidade requer apenas, meus irmãos, que nós dobremos os nossos joelhos e direcionemos o nosso coração e o nosso lar para o Senhor de todas as coisas. Lembra lá quando Tiago fala de Elias? E é interessante porque no versículo 16 do capítulo 5 de Tiago, ele fala, por exemplo, dessa realidade da oração, de que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados e uns aos outros e orarmos uns pelos outros, nós seremos curados. E logo no versículo 17 e versículo 18, ele destaca o poder dessa oração. E ele diz: Elias era um homem semelhante a nós. Elias era sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas tentações, às mesmas inclinações, e orou. E ele orou. E parou de chover,
por 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e a chuva veio. Então, esse trabalho que nós exercemos, que é próprio de nós, deve ser envolvido, revestido pela fé no Senhor, de que a força vem dele. Então entenda, fé, crença, confiança, esperança não são sinônimos de preguiça, omissão e covardia. Para a gente concluir, vamos olhar para o versículo 2. Versículo 2, para a gente concluir. Olha o ponto do versículo 2 que eu quero trazer para vocês. A inutilidade de nos esforçarmos sem confiar em Deus. Porque nós nos esforçamos, não é? Nós vivemos numa selva de pedra. O primeiro é quem ganha. O mais rápido é quem vence. O que tem mais é mais aclamado. Então nós vivemos nessa selva, nós trabalhamos, nós nos esforçamos. Mas enganoso é o esforço daquele que não confia na força do Senhor. E nós vemos três degraus aqui no versículo 2. Inútil, ó, versículo 2. Inútil, esse daqui é o mesmo termo de vão, inútil, enganoso ou ineficaz. Ó, a gente pode entender também como fraudulento. Olha como é interessante. Enganoso vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, comer o pão de dores que dificilmente conquistastes. Por que isso, meus irmãos? Dá uma pausa. Por que isso? Porque aqui ele está considerando aquele que não confia no Senhor. O que não confia no Senhor, esse se levantará de madrugada, mas será um levantar fraudulento, porque ele não pode dar aquilo que ele levanta para conquistar. E aos que confiam no Senhor, então, se ele está ressaltando esse tom daqueles que não confiam no Senhor, inútil será, e aos que confiam no Senhor, é a nossa pergunta. E aí o restante do versículo diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Dá o quê? O que ele dá? E eu achei interessante aqui, quando eu observei uma aula de um pastor e um professor muito querido que já esteve com vocês, o pastor Daniel Santos, né? Ele fez uma observação interessante desse versículo 2, especialmente nesse ponto, e ele questionou o seguinte: o que Deus dá? Porque de cara, o que nos vem à mente, especialmente nessa versão Almeida Revista Atualizada, é de que o Senhor nos dá o pão, não é? O Senhor nos dá o pão, Ele nos dá o pão. Quando nós olhamos para outra versão, ele deixa mais claro o que o Senhor nos dá. A Almeida Revista e Corrigida, ela diz o seguinte: pois Ele dá aos seus amados o sono. Olha que interessante. O que Ele nos dá? Ele não nos dá simplesmente o pão. E isso Ele nos dará. Ele não nos deixará passar necessidade. Ele não nos deixará mendigar o pão. Mas o ponto não é esse, porque nós podemos nos levantar de madrugada. E aquele pão de imediato nós podemos obter. Mas não é isso simplesmente que Ele dá. Ele dá o sono diante da certeza de que nós receberemos o pão. Embora nós façamos tudo o que nós precisamos fazer, nós fazemos para honrar o Senhor. É interessante que o Senhor Jesus, ele ressalta essa característica de que nós devemos descansar do Senhor, porque tudo é nosso. Lembra do Sermão do Monte? Quando o Senhor descreve ali o caráter cristão, as partes constituintes da unidade do que é ser cristão. E na terceira bem-aventurança, no versículo 5, ele diz o quê? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E mansidão lá não é aquela pessoa apática, por exemplo. Não é aquela pessoa tipo, eu não sei se tem algum baiano aí, mas tipo baiano. Não é. Manso aqui traz essa característica de
da certeza da promessa, porque está descansado na esperança de Cristo. Ele não precisa correr, ele não precisa matar, porque a terra é dele. Esse é o cristão. Traz essa característica aqui do versículo 2. Aos seus amados, aqueles que são seus, o Senhor dá essa paz para dormir, porque o pão o Senhor proverá. Interessante, né, meus irmãos? Esse ponto, muito interessante. Nós considerarmos que nós podemos dedicar, e aí para a gente finalizar aqui, todo o nosso suor. Nós podemos dedicar toda a nossa vida. Nós podemos trabalhar arduamente, nós podemos mostrar o horizonte para o nosso lar, mas no final das contas, nós devemos considerar qual horizonte nós estamos apontando para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para que eles persigam, para que eles caminhem em direção. Quando nós não apontamos para a força do Senhor, que em última instância é Cristo, foi a força capaz de nos perdoar, foi a força capaz de nos dar paz com Deus. Quando nós não fazemos isso, fraudulento é o esforço que nós usamos para conquistar, para adquirir bens, para inchar o nosso intelecto. Que o Senhor, meus irmãos, traga luz à nossa mente, que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, porque nós podemos com muita facilidade sermos ludibriados, enganados por esse mundo. Ele é sagaz, ele tem a carne que ainda não foi glorificada para ajudá-lo. Ainda nós temos que nos despir do velho homem dia após dia. Existem todas as hostes infernais para labutar contra o reino que o Senhor Jesus Cristo está implantando. Existe um reino parasitário que quer impedir a implantação do reino dos céus, do reino de Deus. Que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, os olhos que somente nós temos. Nós somos seres de outro mundo que ainda vivem nesse mundo. Nós temos a mente de outro mundo, nós temos o coração de outro mundo, daquele mundo que um dia virá e será eternamente. Nós somos os únicos que podemos ver essas realidades. Que o Senhor nos conceda graça para poder viver condizentes com essa realidade. Lembra, o Senhor é o público dos seus pensamentos. O Senhor vê o seu coração, os seus projetos e as suas motivações. Não adianta aplausos, não adianta holofotes que esse mundo pode colocar. Em vão é o esforço daquele que não repousa na força do Senhor. Vamos orar? Santo e misericordioso Deus, é impossível descrever o quanto nós somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Sem ela nós somos completamente cegos. Sem ela não há luz diante dos nossos passos. Sem ela não há estrada sobre a qual andar. Sem ela nós caímos. Sem ela nós perecemos. Sem ela nós apodrecemos, ó Deus. Obrigado pelas placas de advertências. Obrigado pela esperança colocada diante de nós. Eu rogo especialmente por cada irmão aqui presente, pela graça que temos da internet e todos os recursos à nossa disposição para aliviar a nossa dor nesse momento tão difícil que nós passamos junto com todo mundo. E o Senhor tem nos mostrado como nós somos felizardos, como nós somos bem-aventurados, como nós somos ricos, ainda vivendo no mundo que não é nosso. Que o Senhor seja com essa igreja, Deus. Eu pude, junto com a minha esposa, experimentar a bondade desses irmãos. Esses irmãos foram anjos do Senhor
para abençoar a mim e a minha esposa. E eu rogo ao Senhor, Deus, que o Senhor cuide de cada um, cada família, que o Senhor os abençoe para que essa igreja e cada lar que constitui essa igreja seja edificada sobre a rocha, firme, capaz de vencer o mundo. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém.